Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre ataques que aconteceram tanto na capital ucraniana quanto em Mykolaiv. Segundo autoridades ucranianas, drones russos atacaram a capital Kiev e também a cidade de Mykolaiv, no sul do país, e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nesses ataques. Em Kiev, os drones acabaram provocando um incêndio num depósito, além de danificarem alguns prédios. A administração militar da cidade confirmou esses danos. Agora, a Força Aérea da Ucrânia, disse que conseguiu abater 85 dos 145 drones lançados pela Rússia durante a madrugada. E, além disso, eles ainda afirmaram que outros 49 drones nem chegaram ao destino porque foram desviados por contramedidas de guerra eletrônica. Mais uma vez, eles não disseram o que teria acontecido com os 11 drones restantes, Ainda segundo os relatos, foram registrados 30 drones sobrevoando o espaço aéreo da capital. Desses, 16 foram destruídos diretamente e o restante ou saiu do espaço aéreo ou acabou perdido, nas palavras dos próprios militares ucranianos. Já em Mykolaiv, o governador regional, Vitaly Kim, disse que 10 pessoas ficaram feridas por lá. Além disso, o ataque teria danificado 9 prédios, 30 garagens e também um edifício administrativo. Bom, mudando para o campo diplomático, vamos ver como andam os bastidores das negociações envolvendo Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Segundo um alto funcionário ucraniano, a Ucrânia já deixou muito claro aos Estados Unidos que não aceita qualquer tipo de limitação sobre o tamanho das suas forças armadas ou sobre o nível de prontidão de seu exército. E isso, para eles, é uma linha vermelha. Bom, como vocês sabem, Putin já deixou claro que ele quer um exército ucraniano limitado, uma espécie de desmilitarização, o abandono da intenção de Kiev de entrar na OTAN, e, além disso, o controle russo sobre 4 regiões da Ucrânia que Moscou reivindica como parte do seu território. E aí vem a resposta direta de Pavlo Maliza, que é o vice-chefe do gabinete do presidente Zelensky e fez parte da delegação ucraniana que se reuniu com a autoridade dos Estados Unidos na Arábia Saudita no mês passado. Segundo ele, essa é uma posição de princípio para a Ucrânia. Ninguém, e com certeza não a Rússia, que ele chama de país agressor, vai dizer à Ucrânia que tipo de forças armadas ela deve ter. Bom, Paliza também disse que um exército ucraniano bem preparado é a melhor garantia de segurança contra futuros ataques russos, e especialmente se um cessar-fogo ou um acordo de paz for alcançado. Ele comentou o seguinte: "Eu consigo imaginar o que motiva a Federação Russa. Talvez eles queiram se preparar, facilitar algo para si mesmos no futuro, mas não. Nosso dever é aprender bem as lições do passado." E tem um ponto que Kiev também vem deixando bem claro, Ele disse que não vai reconhecer em hipótese alguma a soberania russa sobre territórios ucranianos. Ao mesmo tempo, admite que, na prática, talvez não consiga recuperar tudo à força. Manter um exército forte e contar com garantias de segurança por parte dos Estados Unidos e dos parceiros europeus seria prioridade para eles. Mas ainda não há compromisso por parte de Washington quanto a essas garantias, Já algumas potências europeias estariam discutindo a criação de uma espécie de coalizão de dispostos que incluiria até o envio de tropas para fortalecer a dissuasão. Paliza também disse que espera uma intensificação dos ataques russos agora em abril e em maio. Segundo ele, o foco principal dessa ofensiva deve ser a cidade de Pokrovsk, que é estratégica, mas que os russos também podem pressionar outras frentes no leste, como Kupiansk e Lima, e no sudeste, em Zaporizhzhia e Novopavlivka. Ele ainda afirmou que a prioridade absoluta, na opinião dele, agora será a direção de Pokrovsk. A tentativa das tropas russas é justamente cercar Pokrovsk como parte da ofensiva para tomar controle total da região de Donetsk. Paliza mencionou que até o início do mês Kiev ainda não tinha discutido um novo pacote de ajuda com os Estados Unidos, mas que isso deve entrar na pauta conforme as negociações sobre o cessar-fogo avançarem. Para encerrar, ele ainda comentou que a Ucrânia está investindo em desenvolver sua própria defesa aérea, e que vários países já concordaram em transferir licenças e documentação técnica para que certos equipamentos possam ser produzidos em território ucraniano. Ele falou que esse processo está andando e de forma bastante dinâmica. Bom, agora dê uma olhadinha nesses números que os ucranianos disseram conhecer. Segundo Sirish, que é hoje o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o número total de militares russos engajados na guerra contra a Ucrânia chegou agora a 623 mil. Não sei de onde ele tira esses números, mas ele falou que esses números vêm crescendo de forma contínua, com a Rússia recrutando entre 8 a 9 mil novos soldados por mês, todos por meio de contratos. Segundo ele, em 1º de janeiro de 2025, esse contingente russo estava em torno de 603 mil, ou seja, em pouco mais de 3 meses subiu 20 mil, Se diz que atribuiu esse crescimento aos incentivos financeiros para o Ministério da Defesa da Rússia,
que oferecem vantagens para quem assina contrato com as Forças Armadas. O vice-chefe da diretoria principal de inteligência militar da Ucrânia, o major-general Vadim Skibitsky, também falou sobre isso lá no dia 3 de março. Segundo ele, naquele momento, havia 620 mil soldados russos operando contra a Ucrânia e que em novembro de 2024 esse número era de cerca de 580 mil. Fazendo as contas aqui, 40 mil em 4 meses. Bom, gente, agora dando um pulinho na Ásia, a China resolveu se posicionar de novo sobre a guerra na Ucrânia, e dessa vez respondendo diretamente a uma fala recente de Zelensky. Hoje, quinta-feira, Pequim reafirmou que apoia os esforços por uma solução pacífica para o conflito e fez um apelo para que, segundo palavras do porta-voz Lin Jian, as partes envolvidas evitem fazer declarações irresponsáveis. E, embora ele não tenha citado diretamente ninguém, ficou claro que a fala era uma resposta ao que o presidente ucraniano disse no dia anterior. Zelensky afirmou que a inteligência da Ucrânia identificou 155 cidadãos chineses lutando no país ao lado das forças russas. E isso veio depois da captura de 2 chineses no leste da Ucrânia, justamente em regiões onde os russos têm avançado. E aí o que disse o Ministério das Relações Exteriores da China? Bom, segundo o porta-voz Lin Jian, ele reiterou que a China não é iniciadora da crise na Ucrânia, tampouco é uma parte envolvida. E disse que eles são livres apoiadores e promotores ativos de uma solução pacífica para essa crise. E ainda completou pedindo que as partes envolvidas compreendam de forma correta e sóbria o papel da China e evitem divulgar declarações irresponsáveis. Agora, gente, só para lembrar, a China tem uma parceria declarada de sem limites com a Rússia, Mesmo assim, ela tenta manter uma posição de mediadora, se oferecendo para participar de negociações. Bom, Zelensky disse que os russos estariam recrutando cidadãos chineses por meio das redes sociais e que as autoridades da China teriam conhecimento disso e que o Serviço de Segurança da Ucrânia já compilou listas com nomes, datas de nascimento e as unidades russas às quais esses combatentes estariam vinculados. E mais, segundo ele, o governo ucraniano ainda tenta entender se esses recrutas estariam recebendo orientações diretas de Pequim. É importante dizer, gente, que essas alegações de Zelensky não puderam ser verificadas de forma independente, E a China já classificou tudo isso como sem fundamento. O porta-voz chinês também reforçou que o governo de Pequim sempre orienta seus cidadãos a evitarem zonas de conflito armado e, especialmente, a não participarem de ações militares de nenhum dos lados. Zelensky, inclusive, chegou a dizer que o uso de cidadãos chineses representa o que ele chamou de segundo erro da Rússia na guerra. O primeiro, segundo ele e os países ocidentais, teria sido o envio de mais de 11 mil soldados norte-coreanos para a região russa de Kursk. Fato que nem a Rússia nem a Coreia do Norte, como sabemos, admitiram, Bom, gente, mudando de assunto, parece que a política de Trump está gerando ruído até mesmo em alianças e assuntos militares, Estou falando do futuro do Acordo AUKUS, aquele que envolve a venda de submarinos nucleares dos Estados Unidos para a Austrália. E ainda está rolando uns questionamentos dentro de Washington sobre o real impacto dessa transferência de submarinos no equilíbrio estratégico com a China. Segundo o ministro da Defesa australiano, Richard Marles, o ponto-chave dessa história toda é: será que os Estados Unidos vão conseguir aumentar a produção dos seus próprios submarinos a ponto de atender à demanda da Marinha Americana e ainda vender 3 submarinos da classe Virginia para a Austrália a partir de 2032? Foi isso que ele comentou no mês passado, depois de conversar com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. E tem um dado importante que até agora não tinha vindo a público, A Austrália tem até 2025 para desembolsar 2 bilhões de dólares, ajudando a financiar a modernização dos estaleiros navais norte-americanos. Marles também disse em março que a administração Trump está pedindo mais recursos para isso. Agora, gente, o clima em Washington está começando a mudar. Tem surgido um incômodo com o fato de a Austrália evitar até mesmo discutir publicamente a possibilidade de usar esses submarinos em um eventual conflito com a China. Para muitos analistas, isso pode acabar prejudicando a capacidade de dissuasão dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico. O ex-estrategista da Marinha dos Estados Unidos, Brian Clark, e que, aliás, está assessorando as Forças Armadas australianas na parte de planejamento, disse o seguinte: se você quer dissuadir um conflito em tempos de paz, precisa falar sobre como vai agir na guerra. E até agora a Austrália, tanto o governo quanto os oficiais, não mostraram disposição de fazer esse tipo de ameaça. Segundo Clark, num exercício de guerra recente, simulado por aliados dos Estados Unidos para reagir a um bloqueio chinês contra Taiwan e que ainda não tinha sido divulgado, os comandantes australianos não usaram os submarinos nucleares no Mar do Sul da China para atacar alvos chineses.
Em vez disso, concentraram os esforços na proteção do norte da Austrália com o uso de força aérea, drones e mísseis. De acordo com ele, a distância em relação à China tornou mais viável uma abordagem baseada em poder aéreo e na frota de superfície, mantendo os submarinos em áreas próximas da costa australiana, onde poderiam interceptar navios inimigos em trânsito. Essas preocupações também apareceram num relatório do Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos em fevereiro e em depoimentos sobre atrasos no programa naval americano em março. A avaliação é que vender submarinos da frota norte-americana para a Austrália sem uma reposição clara seria arriscado, especialmente considerando que Canberra ainda não deixou claro se participaria de um eventual conflito em Taiwan ao lado dos Estados Unidos. E por que esse debate se intensificou tanto agora, hein? É porque a Marinha dos Estados Unidos estabeleceu setembro de 2027 como prazo final para estar pronta para um confronto com a China. Gente, a tensão está batendo na porta. Do lado chinês, pelo menos até agora, o Ministério das Relações Exteriores não respondeu ao pedido de comentário feito pela Reuters. Peter Jiang, que é diretor de Política Externa e Defesa no United States Studies Central da Universidade de Sydney e coautor da Revisão Estratégica de Defesa Australiana, comentou que, numa situação real de conflito regional, os submarinos australianos e americanos provavelmente atuariam em zonas diferentes. Nas palavras dele, se for uma contingência em Taiwan, os Estados Unidos vão concentrar suas forças no leste e no Mar do Sul da China em torno de Taiwan. A Austrália pode nem se envolver diretamente. Segundo ele, a prioridade australiana seria proteger seu próprio território, que funcionaria como uma base avançada para forças norte-americanas. Clark também falou que, diante da escassez de pessoal especializado em operar submarinos nucleares e de restrições orçamentárias, a venda dos submarinos pode acabar sofrendo atrasos, e ele sugere utilizar submarinos dos Estados Unidos e do Reino Unido operando a partir de Perth, com tripulações mistas e uma instalação de manutenção sob comando australiano. Isso, segundo ele, manteria a dissuasão e ajudaria nos preparativos para que a Austrália opere seus próprios submarinos no futuro. A Agência de Submarinos da Austrália reforçou que a aquisição desses submarinos nucleares faz parte central da chamada estratégia de negação do país e que os navios serão equipados para missões de inteligência, vigilância, guerra submarina e ataques. Já o Pentágono disse que está comprometido com o plano que prevê a venda desses submarinos de propulsão nuclear e armamento convencional para a Austrália o mais rápido possível. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos também disse que Washington segue trabalhando em conjunto com a Austrália e o Reino Unido para implementar o AUKUS. Agora, mesmo com o apoio dos dois principais partidos australianos, o acordo AUKUS também começa a sentir o peso da política interna, né? É que parte da população ficou meio frustrada por o país não ter conseguido isenções nas tarifas de Trump, mesmo com o estreitamento dos laços de defesa. E isso colocou o programa sob um novo tipo de escrutínio público, né? A eleição nacional marcada para o dia 3 de maio pode acabar mudando o cenário político. Caso o parlamento fique dividido, os deputados independentes que são críticos de Trump e já pediram uma revisão do acordo dos submarinos podem acabar ganhando mais influência. O cronograma do AUKUS se estende por 3 décadas, né? Começa com a rotação de 4 submarinos Virginia, comandados pelos Estados Unidos, e um submarino britânico na base de RMAS Starling, na Austrália Ocidental, a partir de 2027. Depois vem a venda oficial dos submarinos aos australianos a partir de 2032. E, por fim, o desenvolvimento de um submarino AUKUS construído em parceria entre Austrália e Reino Unido, previsto para 2040. Segundo Peter Jiang, a Austrália precisa comprar os submarinos porque depender exclusivamente de uma frota comandada pelos Estados Unidos até 2040 seria, nas palavras dele, terceirizar a defesa nacional para outro país num nível inaceitável. Scott Morrison, ex-primeiro-ministro que fechou o acordo AUKUS lá em 2021, disse que foi justamente a ameaça representada pela China e o potencial de dissuasão com submarinos nucleares australianos operando no Mar do Sul da China e no Oceano Índico que motivou o pacto. Morrison disse que a China é uma ameaça e isso precisa ser dissuadido. E ele concluiu dizendo que a presença antecipada de submarinos americanos e britânicos em águas australianas já traria esse efeito de dissuasão antes mesmo da Austrália operar sua própria frota. A gente vale lembrar que o plano de compra dos submarinos Virginia foi incluído no AUKUS em 2023, já sob o governo trabalhista de Anthony Albanese, que foi eleito em 2022. E embora ele evite fazer críticas diretas à China, a Força Aérea e a Marinha Australiana seguem realizando patrulhas de liberdade de navegação no Mar do Sul da China, um ponto que tem sido explorado politicamente pelo líder da oposição, Peter Dutton. Arthur Sidonius, que era o embaixador australiano em Washington na época das negociações do AUKUS,
comentou que os chineses fizeram um grande esforço para que o acordo não fosse adiante, justamente porque viram o efeito de dissuasão. E concluiu: existe dissuasão, esteja o equipamento sob comando dos Estados Unidos ou da Austrália. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, quinta-feira, um conselheiro do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que, se as ameaças externas continuarem, Teherã pode suspender sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Ele disse isso num post publicado na rede X. Segundo ele, ameaças externas contínuas e colocar o Irã sob risco de ataque militar podem levar a medidas de dissuasão como a expulsão dos inspetores da AIEA e a interrupção da cooperação com a agência. E ele foi além, tá? Mencionou que a transferência de material enriquecido para locais seguros e não revelados dentro do Irã também pode estar na agenda. Esse posicionamento acaba sendo uma reação depois que Trump voltou a falar sobre o uso de força militar caso Teherã não aceite um novo acordo nuclear. Agora, no sábado, diplomatas iranianos e americanos devem se encontrar em Omã para dar início a um novo diálogo sobre o programa nuclear iraniano. E Trump já deixou claro, ele vai dar a palavra final sobre se essas negociações estão funcionando ou não. E se, na visão dele, estiverem se encaminhando para um colapso, disse que isso colocaria o Irã em grande perigo. Agora vale destacar, né? Os Estados Unidos estão tratando essas conversas como diretas, mas o Irã afirma que o processo será indireto, com intermediação do ministro das Relações Exteriores de Omã. Como sabemos, as potências ocidentais acusam Teherã de manter uma agenda clandestina com o objetivo de desenvolver a capacidade nuclear militar, ou seja, um programa voltado para armas atômicas. O argumento é que o nível atual de enriquecimento não se justifica apenas por fins civis. Mas Teherã insiste, que o programa nuclear é inteiramente voltado à geração de energia civil. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.